Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal denuncia 35 por corrupção. 22 são ligados às grandes empreiteiras do Brasil. A falta de vagas em creches em São Paulo. Cerca de 190 mil crianças esperam na fila. Em meio à crise de abastecimento, o governador Geraldo Alckmin troca secretário de Recursos Hídricos. A auditoria aponta que dívida da Santa Casa de São Paulo é de 773 milhões de reais. O estado de São Paulo concentra a maioria dos portos secos do país. Uma reportagem mostra como esses locais funcionam. A auditoria independente encomendada pela Secretaria Estadual da Saúde revela que a dívida da Santa Casa de São Paulo é ainda maior. Segundo o relatório, o débito do maior hospital filantrópico da América Latina é de 773 milhões de reais. Quase o dobro do que os dirigentes anunciavam antes, de 443 milhões de reais. O valor inclui todas as dívidas bancárias com folha de pagamento, fornecedores e obrigações previdenciárias. A auditoria ainda aponta a compra de materiais superfaturados, pagamento de supersalários e fraudes em contratações de serviços. Em julho, o Hospital Central deixou de atender casos de emergência e urgência por causa de dívidas com fornecedores. O pronto-socorro foi reaberto um dia depois, após negociações com o Estado e governo federal. No final do mês passado, a crise afetou o pagamento do 13º salário nos hospitais gerenciados pela entidade. A Santa Casa informou que negocia a verba extra para fazer os pagamentos, que devem ser efetuados até amanhã. O superintendente da instituição, Irineu Massaia, classificou a situação como dramática e gravíssima. Ele pediu a colaboração dos funcionários e reafirmou que o atraso nos pagamentos deve ser resolvido em breve. Limite de velocidade será reduzido em algumas vias do centro de São Paulo. A medida vai valer a partir da próxima segunda-feira. Agora, a velocidade máxima permitida será de 40 km por hora. A mudança acontece nas avenidas Casper Líbero, Rio Branco, São João, Ipiranga, 9 de Julho, Brigadeiro Luiz Antônio, Liberdade e na Rua da Consolação. Também haverá redução para 50 km por hora em outras vias da região. São elas Avenida Rangel Pestana, Rua Anita Garibaldi, Praça João Mendes, Viaduto Dona Paulina, Avenida Senador Queiroz, Avenida Mercúrio e na Avenida Ipiranga, entre as avenidas Casper Líbero e São Luís. Segundo a CT, a mudança acontece devido à grande quantidade de pedestres na região, além das faixas exclusivas para ônibus e ciclovias implantadas recentemente. Portos secos, eles existem para facilitar o armazenamento e a liberação de cargas longe dos portos marítimos e fluviais. O estado de São Paulo concentra a maior parte deles. Só neste Porto Seco em Guarulhos, na Grande São Paulo, são 8 armazéns distribuídos numa área de 40 mil metros quadrados. Alguns são refrigerados, já que a maior parte da mercadoria vem da indústria farmacêutica e exige cuidado especial. Mas também existem produtos como alimentos e equipamentos eletrônicos, que chegam de diversas partes do mundo. Temos produtos da China, evidentemente, né? Temos produtos da Alemanha, Itália, toda a Europa, praticamente, Portugal, Espanha, da América do Sul, Paraguai, carne, batata argentina, chilena, alguma coisa da Bolívia. Uruguai também. Os portos e aeroportos são chamados de zonas primárias, que servem principalmente à exportação de commodities, como soja, café, minério de ferro e petróleo, com alto valor agregado. É o caso do Porto de Santos, que concentra o maior movimento de cargas do país. Já os portos secos são considerados zonas secundárias. Aqui também são executados serviços aduaneiros, os trâmites feitos pelos fiscais da Receita Federal para a importação ou exportação de mercadorias, uma forma de descentralizar o serviço. A primeira grande diferença do setor primário para o setor secundário, que é onde estamos localizados, é a vantagem dos custos de armazenagem. E negociar esse é
a sua necessidade para desembaraçar suas cargas perto, às vezes, do seu local da indústria ou do comércio dele. O estado de São Paulo concentra o maior número de portos secos do país. Das 62 zonas secundárias, 28 estão em cidades da região metropolitana paulista. São locais com expressiva produção industrial e grandes centros consumidores. Os produtos chegam em caminhões e containers lacrados. Depois que são vistoriados pelos auditores da Receita Federal, podem ficar armazenados por um prazo máximo de 120 dias. Chuva dá uma trégua em Itaquera, mas os moradores ainda contabilizam os prejuízos da tempestade que alagou ruas e arrastou carros na tarde de ontem. O repórter Luciano Penteado está numa das ruas que mais sofreu com a enchente e tem mais informações. Luciano? Gabriel, neste momento não está chovendo aqui na rua Padre Viegas de Menezes, aqui em Itaquera, bem próximo aqui à Avenida Jacupêssego, também na Zona Leste. O que nós observamos por aqui é que muitos moradores e comerciantes estavam tendo algum trabalho para limpar, não é, a porta das lojas, a frente das lojas. Tem alguma lama ainda, mas o trabalho de rescaldo e de limpeza já foi feito. Neste momento a situação é mais tranquila por aqui, mas os comerciantes tiveram bastante trabalho porque ontem a situação por aqui foi bastante complicada, carros ficaram transbordando, até um caminhão, a água chegou, segundo os moradores, na altura do joelho, houve dificuldades para transitar, enfim, a situação foi bastante complicada, mas agora já é um pouco mais tranquila. Onde chove mesmo neste momento, na capital paulista, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, é na Zona Oeste. Na Zona Oeste, inclusive, existe um estado de alerta para alagamentos nos bairros de Butantã e da Lapa. Outras regiões que estão em estado de alerta, mas estado de atenção apenas, não para alagamentos. Bairros da Zona Sul, Sudeste e também Marginal Pinheiros, Santo Amaro, Emiboimirim e Cidade Ademar. Agora começa a cair alguns pingos aqui na Zona Leste, onde nós estamos, em Itaquera, mas a previsão dos meteorologistas é de que não chova forte de novo aqui neste bairro na noite de hoje. A previsão é que chova na Zona Oeste e na Zona Sul e também nos municípios de Embu das Artes e no município de Osasco. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. E após a chuva forte de ontem, o nível do Cantareira fica estável após 26 dias consecutivos de queda. Hoje o Cantareira opera com 7,6%, o mesmo de ontem. O temporal desta quarta-feira foi o mais impactante em dezembro no sistema. Choveu nas represas 18,1 milímetros. O total no mês até agora foi de 25,4 milímetros. No entanto, o índice ainda está muito longe da média do mês, que é de 220 milímetros. O Alto Tietê, que abastece 4,5 milhões de pessoas na região leste da Grande São Paulo, foi o segundo reservatório que mais acumulou água com as chuvas de ontem e permaneceu estável com 4,4% de sua capacidade. O sistema recebeu 14 milímetros de água, o que representa 7% da média do mês. Já o Guarapiranga teve aumento discreto de 0,1 ponto percentual e está com 31,5%. E o governador Geraldo Alckmin quer cobrar uma taxa para quem consumir água em excesso. A informação foi publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. Chamada de Plus por Geraldo Alckmin, a taxa seria aplicada aos consumidores que têm gastado mais no último período. 1/4 das residências atendidas pela Sabesp tiveram um aumento no consumo durante a atual crise de abastecimento. A ideia é que a sobretaxa seja aplicada em conjunto com os prefeitos paulistas, com quem o governador pretende negociar. Para o caso da multa, a aplicação contra quem for pego lavando a calçada ou o carro, por exemplo, caberia às prefeituras. A medida já é usada por alguns municípios, como Limeira, no interior do estado. O prefeito da capital, Fernando Haddad, já sinaliza positivamente sobre a adoção da multa. Até o final da noite são esperadas mais pancadas de chuva. E como será que fica o tempo nesta sexta-feira? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o país e também para o estado de São Paulo. A semana vai terminar com chuva e bastante calor em boa parte do Brasil.
é que uma frente fria que avança pelo oceano, associada ao ar quente e úmido que sopra do continente, espalha muitas nuvens carregadas de norte a sul do Brasil. Os maiores volumes de chuva para essa sexta-feira são esperados para essa área escura do mapa, desde o centro-norte gaúcho, pegando boa parte do sudeste, todo o centro-oeste e parte do norte do Brasil. Mesmo com a chuva, a máxima vai bater na casa dos 29 graus em Florianópolis, 30 em Belo Horizonte, 32 em Vitória e 36 graus em Teresina, no Piauí. Para o estado de São Paulo, a previsão de chuva a qualquer hora continua mantida e as pancadas devem se intensificar no período da tarde. Os termômetros vão ficar na marca dos 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 30 graus nas cidades de Bauru e São José do Rio Preto, 31 em São José dos Campos e 33 graus nas cidades do litoral. Nessa madrugada, aqui na capital, mínima de 20 e amanhã à tarde, máxima de 28 graus. No sábado, chove a qualquer hora e a máxima fica em torno dos 27. Já o domingo terá muitas nuvens, mas o tempo fica firme e os termômetros vão marcar 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Ministério Público Federal denuncia 35 pessoas na Operação Lava Jato. A lista inclui o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef e 22 executivos vinculados a 6 grandes empreiteiras. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os executivos são das construtoras OAS, Camargo Correia, UTC, Mendes Júnior, Engevix e Galvão Engenharia. O Ministério Público Federal estima que 286 milhões de reais tenham sido movimentados pelo esquema nos casos analisados até aqui e vai pedir o ressarcimento de quase 1 bilhão aos denunciados. As denúncias apresentadas hoje à Justiça dizem respeito aos contratos da área de abastecimento da Petrobras. Novas denúncias devem ser apresentadas nos próximos dias. Agora, o juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso, decidirá se será aberta ação penal contra os acusados. Se isso ocorrer, eles passarão à condição de réus. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, afirma ser inaceitável os militares não reconhecerem a responsabilidade institucional que tiveram. Ontem, a comissão chegou e entregou seu relatório à presidente Dilma Rousseff, apontando torturas e outras violações aos direitos humanos na ditadura. Pedro Dallari esteve hoje no Congresso Nacional e pediu aos parlamentares que dialoguem com as Forças Armadas a fim de que elas assumam responsabilidade pelos fatos apontados no documento. Forças Armadas precisam reconhecer a sua responsabilidade institucional pelo bem da reconciliação nacional e, institucionalmente, o Senado e a Câmara, como representantes do povo, têm uma legitimidade para conduzir esse diálogo que é fundamental. É necessário que as Forças Armadas se posicionem em relação a isto. O silêncio poderá passar a impressão de que as Forças Armadas estão ainda de acordo com o que foi feito no passado e que, portanto, poderiam especular com a possibilidade de voltar a fazê-lo no futuro. General da Ativa chama de leviano o relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado ontem. O general de Exército Sérgio Etchegoyen, chefe do Departamento-Geral do Pessoal, assina a nota em conjunto com sua mãe e 4 irmãos. Ele é filho do general Léo Etchegoyen, que morreu em 2003. A Comissão da Verdade responsabilizou o general Léo Etchegoyen e outros 376 civis e militares por violações de direitos humanos durante o governo militar. No caso dele, sem apontar os fatos que levaram às acusações. Na carta, o general Sérgio Etchegoyen diz que, sem ouvir qualquer membro de sua família, os integrantes da comissão deixaram clara a natureza leviana de suas investigações e explicitaram o propósito de seu trabalho, qual seja o de puramente denegrir. Prossegue o texto. Ao investirem contra um cidadão já falecido, sem qualquer possibilidade de defesa, instituíram a covardia como norma e a perversidade como técnica acusatória. E finaliza. No seu patético esforço para
reescrever a história, a Comissão da Verdade apontou um culpado para um crime que não identifica, sem qualquer respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O general Sérgio Etchegoyen já esteve envolvido em outro episódio em defesa do pai. Em 83, quando era capitão, discutiu com o comandante militar do Planalto, general Newton Cruz. O desentendimento lhe custou 15 dias de prisão. Deputado Jair Bolsonaro, do PP, afirma que não se arrepende das declarações dirigidas à deputada Maria do Rosário, do PT. Ele alega que estava apenas se defendendo, pois a parlamentar o chamou de estuprador em uma briga em 2003. Bolsonaro também afirmou que sua palavra é uma arma na Câmara. Em discurso no plenário da Câmara na terça, Jair Bolsonaro afirmou que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merece. A deputada, que havia discursado um pouco antes e falado sobre a ditadura, afirmou em entrevista que foi agredida como mulher, parlamentar e mãe. Ela disse que vai processar Bolsonaro. Exército investiga o sumiço da arma de um soldado do posto de sentinela de uma das residências oficiais da Presidência da República, na Granja do Torto, em Brasília. Segundo o Comando Militar do Planalto, o soldado afirmou em depoimento que foi rendido por 3 homens encapuzados enquanto fazia a guarda do local na madrugada desta quinta-feira. Os bandidos o colocaram em um carro e rodaram com ele por cerca de 1 hora. Depois, o militar foi abandonado em uma área do Lago Oeste, bairro afastado do centro de Brasília. Durante o sequestro, foi roubada uma espingarda calibre 12 de propriedade do Exército Brasileiro. O soldado está afastado do serviço e o crime está sendo investigado pelo Comando Militar do Planalto, em conjunto com a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos do Distrito Federal. Caso Amarildo, o Ministério Público denuncia 4 policiais militares por corrupção de testemunhas. De acordo com o laudo da perícia, o ajudante de pedreiro foi torturado e morto em julho do ano passado durante uma ação pacificadora na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Os PMs teriam coagido as testemunhas a modificarem o depoimento de forma a indicar como mandante do crime o traficante conhecido como Catatal. No total, 25 policiais militares são acusados de envolvimento na morte de Amarildo de Souza. Eles respondem por tortura, ocultação de cadáver, fraude processual e formação de quadrilha. De acordo com a promotoria, eles podem pegar até 52 anos de prisão. A Prefeitura de São Paulo espera cumprir até 2016 a meta de entregar 150 mil vagas no ensino infantil. Apenas em relação às creches, a fila por vagas chegou a 190 mil crianças no mês passado, o maior número desde 2007. Atualmente, há 228 mil crianças matriculadas. Uma longa espera. Enquanto a vaga na creche não sai, Fabiana precisa se virar. A diarista conta com a ajuda da filha mais velha e de uma irmã para continuar trabalhando. São elas que se revezam para olhar Melissa, a filha caçula de 1 ano e 9 meses. A Sara já chegou a perder 1 semana de aula para poder ficar com ela, para mim. Eu fiz a inscrição dela na creche, ela tinha 4 meses, né? Já sabendo que ia demorar bastante. Eu já fiz por conta disso. Para a filha Sofia, também não foi fácil conseguir uma vaga na creche. Ela só veio depois que a diarista procurou a Defensoria Pública. Não fosse assim, eu não teria conseguido a vaga dela. A abertura de vagas no ensino infantil foi uma das grandes bandeiras de campanha do prefeito Fernando Haddad durante as eleições. A meta até 2016 é criar 150 mil novas vagas, 105 mil para crianças com até 3 anos de idade. Mas aqui na capital a fila de espera é longa. Cerca de 190 mil crianças aguardam uma oportunidade nas creches. Hoje são 228 mil crianças matriculadas. Nesses 2 anos de gestão, foram entregues 30 centros de educação infantil, com um total de 31 mil matrículas. O secretário de Educação do município explica que a procura ocorre durante todo o ano e que o ritmo de expansão está dentro do esperado. Tinha gente que antigamente estava colocando numa creche particular ou nem em creche colocava, mas que agora, verificando que a unidade educacional é de boa qualidade, com bons profissionais, boa alimentação, próximo de casa, vai lá e se inscreve. Então, às vezes a gente tem a impressão que está enxugando o gelo. O caixa da prefeitura vai contar com um reforço.
cerca de 46 milhões de reais de uma indenização de um banco alemão que foi utilizado para movimentar dinheiro desviado na gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. Os recursos serão utilizados exclusivamente para a aquisição de terrenos e para a construção de novas creches na capital. Nós tivemos algumas dificuldades financeiras que todos sabem. A cidade de São Paulo enfrentou problemas, tem o problema do congelamento de IPTU, congelamento de tarifas e tudo isso fez algumas restrições. Isso abre, né, um gás novo para que nós possamos acelerar, mas com certeza nós vamos entregar tudo aquilo que prometemos, porque o direito à educação é direito da criança. O Centro de Educação Infantil Novo Grajaú, na zona sul da cidade, foi inaugurado em fevereiro deste ano. E todas as vagas já foram preenchidas. São 224 crianças. As obras demoraram 2 anos para ficarem prontas. Todos os dias eles vêm perguntar, né, se tem vaga, mas assim, nós não temos vaga, estamos completos. No Rio de Janeiro, o homem confessa ter matado 43 pessoas. Sailson José das Graças, de 26 anos, foi preso na noite de ontem em Nova Iguaçu, sob suspeita de ter assassinado Fátima Miranda. Em depoimento à Polícia Civil do Rio, ele confessou ter matado 43 pessoas ao longo de 9 anos, sendo que 39 vítimas eram mulheres. Ele disse ser um matador profissional e chegou a dizer que matava por prazer desde os 17 anos. O delegado da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, Pedro Medina, afirmou já haver indícios de pelo menos 4 dos 43 assassinatos que ele afirmou ter cometido. Sailson já tinha 4 passagens pela polícia, mas nenhuma por assassinato. Incórdio São Paulo bate recorde de transplantes de pulmão e coração e entra para o ranking dos 10 maiores centros de transplante do mundo. O crescimento foi de 20% na comparação com o número de cirurgias realizadas no ano passado. Ela é uma adolescente típica, nem parece que 3 corações diferentes já bateram em seu peito. Júlia nasceu com cardiopatia dilatada e precisou fazer o primeiro transplante quando ainda era um bebê. 12 anos depois, precisou de mais um coração. Estou muito feliz, né? Porque ganhar o segundo coração não é fácil, né? O que mudou para você, assim, nesses 12 anos? A tecnologia, eu acho, a questão da medicina que avançou muito e a questão da infraestrutura do hospital. Júlia é um dos 90 pacientes que passaram por transplantes de coração ou de pulmão no INCOR do Hospital das Clínicas de São Paulo em 2014. Esse ano, o número de cirurgias cresceu 20% em comparação a 2013, quando foram feitas 76. A alta colocou o Instituto no 7º lugar no ranking dos 10 maiores centros de transplantes cardiopulmonares do mundo. Nós temos hoje disponível um aparelho de ecocardiograma portátil que nós levamos para avaliação do doador em loco. Isso melhorou muito, porque nós temos capacidade de avaliar com mais detalhes o doador. Melhoramos a solução de proteção do coração, a chamada cardioplegia, para que ele aguente mais tempo. Um outro fator que contribuiu muito para o aumento de transplantes no Brasil vem de um momento de tristeza. Hoje, 56% das famílias abordadas em uma situação de morte encefálica de um parente aceitam e autorizam a retirada dos órgãos para doação. Segundo o Ministério da Saúde, o número de doadores efetivos no Brasil cresceu 90% em 5 anos. Os números confortam, mas não aliviam a apreensão de quem está na fila do transplante. Eneida e Edmere são mãe e avó de crianças que precisam de um coração novo. Às vezes a gente está aqui à noite, o telefone toca e a gente já fica, assim, ele toca de dia, mas à noite parece que a esperança é maior. A família toda fica envolvida nesse sentimento. Todo mundo muito unido, todo mundo muito esperançosos de que esse coração vai chegar, vai ter o momento dele estar entrando na nossa vida. 39 mil pessoas estão na fila do transplante no Brasil. 337 esperam um coração. Entre elas, Evelyn e Maria Laura, que já fazem grandes planos para quando ele finalmente chegar. O que você vai fazer com o coração novo? Vou cuidar dele.
Polícia de Hong Kong retira os manifestantes pró-democracia e desmonta o acampamento gigante nas avenidas da cidade. Centenas de policiais participaram da operação. Houve pouca resistência. Alguns ativistas acabaram carregados para as viaturas policiais, mas a maioria saiu pacificamente. Em seguida, começaram os trabalhos de limpeza perto dos edifícios do governo e do centro financeiro. Foram mais de 2 meses de protestos e acampamento que chegou a reunir 100 mil pessoas. O movimento pede mais democracia em Hong Kong, uma ex-colônia britânica controlada pela China. Apesar de terem deixado o acampamento, os ativistas prometem continuar a luta. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu vou falar de Hong Kong. A democracia está triste. A polícia chinesa desalojou hoje de manhã os manifestantes que há 11 semanas ocupavam o centro daquele pequeno território. Os manifestantes exigiam que a ditadura de Pequim não exercesse o poder de veto aos candidatos que vão concorrer em 2017 ao governo local. O protesto já estava meio esvaziado. Chegou a mobilizar mais de 1 milhão entre as 7 milhões de pessoas que habitam naquela região do sudeste da China. A polícia cercou hoje as ruas ao redor do almirantado e disse que prenderia quem insistisse em ficar no local. Muita gente importante acabou sendo presa. É gente desconhecida para nós, brasileiros, mas vou assim mesmo citar alguns nomes deles. O fundador do Partido Democrático, Martin Lee, ao líder estudantil Nathan Law, existe a cantora popular Denise Ho e o empresário da mídia Jimmy Lai. Estão todos na cadeia. Hong Kong sempre foi um território chinês. Os ingleses tomaram à força e devolveram à China em 1997. Uma das condições para a devolução era de manter a democracia. De certa forma, essa condição continua a ser mais ou menos respeitada. Em Hong Kong, a internet não é censurada. Os jornais podem criticar o governo. A vida cultural é muito agitada. Tem literatura sem censura e tem até show de rock. Mas os habitantes de Hong Kong convivem com uma liberdade política apenas parcial. Acaba prevalecendo a vontade de Pequim, onde a ditadura já foi comunista e hoje administra um capitalismo muito agressivo. O final do protesto em Hong Kong foi patético. É uma boa lição para os chineses de Taiwan, que não querem se incorporar à China continental para não perderem a liberdade. É também uma lição para as regiões que lutam pela autonomia, como o Tibete, a terra do Dalai Lama. A moral da história é de que ditadura é ditadura. Sem um bom aparato militar, é bobagem querer dar murro em ponto de faca. É assim que o mundo gira. Boa noite. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo, de São Caetano do Sul, aliás, na Grande São Paulo, anunciou o fechamento da escola Anne Sullivan. Mesmo sendo oficialmente voltada à educação básica, há 40 anos a instituição é referência no tratamento e acompanhamento de alunos com deficiência. O assunto trouxe de volta a polêmica sobre a inclusão dessas crianças em escolas regulares. Samira se mudou para São Caetano, na Grande São Paulo, para tratar do filho João, hoje com 9 anos. Portador de autismo severo, ele passou a estudar na Escola Municipal Anne Sullivan. No último dia 6 de novembro, a direção avisou que a instituição encerraria suas atividades a partir do ano que vem. Eles alegaram que, de acordo com o plano de educação que tem, a escola estava irregular. Porque ela é uma escola de ensino básico e só tinha alunos com deficiência múltiplas. E que não poderia, teria que ser uma escola que possuísse alunos sem deficiência e com deficiência. Eu adoraria que o João Vitor conseguisse estudar numa escola regular. Só que existem alguns tipos de crianças com autismo severo que não conseguem permanecer, por exemplo, numa sala com mais que 2 crianças. Nicole tem 9 anos, também é autista e estuda no mesmo local. A mãe Roseli conta que a menina já estudou numa escola regular e que foi muito bem recebida durante o período que passou por lá, mas que não era o suficiente. Nós ainda estamos gatinhando em inclusão. Né? Temos que muito preparo ainda para incluir nossas crianças. Eu acho que ainda falta bastante.
A promotoria do Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para apurar os motivos para a prefeitura não transformar a escola de educação básica em uma de educação especial. A promotoria quer saber ainda qual a deficiência de cada aluno e para onde eles serão transferidos. Em nota, a prefeitura esclarece que já dispõe de salas de inclusão e de 70 profissionais que auxiliam os alunos especiais. Uma dessas profissionais foi uma assistente de professora que acompanhou os estudos de Gabriela ao longo deste ano em uma escola regular. Hoje, com 18 anos, a menina acaba de se formar no 9º ano. Melhorou muito, porque antes eu era muito preguiçosa, sabe? Eu falava assim, não vou conseguir, que não sei o quê. Mas aí ela chegou para dar um empurrão, sabe? Não, Gabi, vai. Você consegue, você é capaz, você não pode desistir. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Olinto Tortorello, onde Gabriela estudou, entre os 1.200 alunos, quase 70 têm algum tipo de deficiência. Não adianta eu pegar um currículo de uma criança normal e colocar para uma criança especial. Nós temos que trabalhar com um currículo adaptado para elas. Só eu sei o quanto foi difícil eu chegar aqui, mas eu consegui. Eu vou muito longe, pretendo. Em plena crise de abastecimento de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin anuncia troca de secretário de Saneamento e Recursos Hídricos. A repórter Karina Zasnikoff tem outras informações. Gabriel, essa declaração foi feita hoje no Palácio dos Bandeirantes. O governador Geraldo Alckmin anunciou oficialmente a saída do atual secretário Mauro Arce para a entrada de Benedito Braga na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos a partir do ano que vem. Benedito Braga foi eleito em novembro, agora em uma cerimônia em Marsella, na França, presidente do Conselho Mundial da Água. Ele é também professor de Engenharia Civil e Ambiental da Escola Politécnica da USP. Durante o anúncio, ele foi questionado sobre a possibilidade de aplicação de multa aos consumidores que não economizarem água. Ele disse que ainda não tem uma resposta sobre o assunto, que as medidas que serão tomadas na gestão de 2015 ainda serão discutidas. Geraldo Alckmin evitou polemizar a saída de Mauro Arce. Ele diz que não atribui a crise hídrica à administração do atual secretário e disse que a troca de secretários é um movimento natural do início de uma nova gestão. O atual governador disse que não acredita em um mandato de 8 anos, e sim que se tratam de 2 mandatos de 4 anos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Karina. Chegam a Londres os protestos contra decisões de júris americanos em não processar policiais brancos que mataram negros desarmados. As imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram quando centenas de pessoas invadem o shopping Westfield, um dos maiores centros de compras da Europa. A polícia tentou conter a multidão que se manifestava dizendo em coro: "Eu não consigo respirar". A frase é símbolo da onda de protestos nos Estados Unidos. Foram estas as últimas palavras de Eric Garner, o negro que morreu sufocado por um policial branco em Staten Island em julho. Apesar do barulho, o protesto em Londres foi pacífico, mas a polícia prendeu 76 pessoas acusadas de perturbação da ordem pública. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E o nosso assunto é a importância da imagem do Brasil perante a comunidade internacional e o impacto dessa visão dos outros países nos investimentos, na retomada do crescimento e qualidade de vida dos brasileiros. Hoje, entrevisto Rubens Barbosa, que tem extensa trajetória na vida pública nacional, tendo sido embaixador do Brasil em Washington e Londres. Hoje, Rubens Barbosa é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp e também editor responsável da revista Interesse Nacional, além de colunista no jornal O Globo e no Estadão. Muito obrigada por estar conosco. Eu sou sua leitora e observei que em vários momentos nos seus artigos que tratam da relação do Brasil com os demais países, o senhor tem feito críticas duras, tanto à política externa do governo Lula como o governo Dilma, entendendo que houve uma queda da projeção do nosso país nos últimos anos. Eu quero começar por aí. A que o senhor atribui
essa queda da imagem do Brasil na comunidade internacional? Bom, eu acho que nos 8 primeiros anos, né, do governo PT, com o presidente Lula, sobretudo no primeiro mandato, houve um interesse muito grande do próprio presidente e do ministro, então, de o Brasil participar nos órgãos internacionais, nas relações bilaterais, de maneira mais atuante no cenário internacional. Com a mudança do governo e a vinda da presidente Dilma, ela deixou de ter o mesmo interesse que tinha o presidente Lula por essas questões internacionais, com um agravante que nós tivemos durante esses 4 últimos anos, um problema econômico muito maior do que teve o presidente Lula, e o foco da presidente foi mais a política interna, a política econômica interna e não a política externa. Além disso, eu acho que também causou essa retração, esse sumiço do Brasil do cenário internacional, um certo peso da influência partidária na política externa, que, de certa maneira, por uma série de razões, isolou o Brasil das negociações comerciais internacionais e deixou de dar uma voz mais importante para o Brasil nos fóruns internacionais na questão de democracia, direitos humanos, enfim, um conjunto de razões que fizeram com que o Itamaraty ficasse enfraquecido e a política externa perdesse seu peso dentro da política interna. Quando o senhor fala assim dessa questão partidária, o senhor está dizendo que prevaleceu um tipo de ideologização da política externa do Brasil? É isso? Não, eu acho que a visão de mundo do PT diferenciou a política externa. Eles têm, não dá tempo aqui da gente examinar em detalhe, mas a visão de mundo do PT era muito diferente. Então, se deu prioridade aqui à América do Sul, se deu prioridade ao Mercosul, se deu prioridade ao que eles chamam de Sul-Sul, que é a relação com os países desenvolvidos. Nada mal nisso, porque isso já era prioridade de todos os governos anteriores. Agora, a diferença, por causa da visão partidária, da visão de mundo, é que se deixou para um segundo plano a relação com os países desenvolvidos, que prejudicou, na minha opinião, muito o Brasil, porque nós perdemos o contato com economias dinâmicas que passam também por dificuldades a partir de 2008, mas que estão crescendo. Os Estados Unidos hoje estão crescendo 3,5%, a Europa está estagnada, o Japão está estagnado, e nós ficamos limitados à Ásia por causa da China, que durante o governo Lula deu uma grande ajuda para o Brasil, mas agora está diminuindo o crescimento também, está dificultando. Então nós tomamos decisões erradas, eu acho equivocadas, por causa dessa visão do mundo, a visão partidária, deixando de lado economias dinâmicas e, sobretudo, os acordos comerciais que o Brasil não fez. E agora esse momento que nós estamos vivendo, aliás, não é apenas agora, né? Há alguns anos, com denúncias tão graves que resultaram até o julgamento do Mensalão, várias lideranças políticas, empresários diferenciados, né? de entidades representativas presos. Agora essas denúncias que envolvem o escândalo da Petrobras, a questão da credibilidade do Brasil, da política nacional em combate à corrupção e combate à impunidade. Como é que isso repercute lá fora? Olha, nesses últimos dias nós tomamos conhecimento da abertura de ações nos Estados Unidos contra a Petrobras. Isso é uma situação muito grave, porque se nós não tomarmos medidas internas para punir os responsáveis, se a gente não atentar para a gravidade dessa situação, porque nós hoje tivemos notícias de uma parte dessas denúncias todas, do começo da apuração. E como foi dito pelos promotores e pelo próprio Procurador-Geral da República, esse é o começo. E nós vimos hoje, são bilhões e bilhões de reais só nesse aspecto. Então, aí eu acho que a questão principal em termos de imagem externa é como o governo brasileiro vai reagir. O governo brasileiro no sentido amplo, não é não só o executivo, mas o judiciário e o legislativo.
porque a Transparência Internacional faz todo ano uma classificação dos países em termos de corrupção. O Brasil está em 44º lugar. Não é uma posição confortável, mas se a percepção externa for de que o Brasil vai ser leniente com o tratamento desses casos e a punição dos culpados, nós vamos ter uma deterioração ainda mais quanto à percepção sobre o Brasil. Agora, esses escândalos todos já estão dando problema quanto aos empréstimos que as empresas brasileiras estão tomando. Já há uma repercussão negativa e o custo do dinheiro está mais caro. E, para encerrar, eu tenho uma última questão, que é o assunto do momento. Houve a divulgação do relatório do trabalho da Comissão Nacional da Verdade e aquele pedido para responsabilização criminal dos agentes públicos envolvidos naquelas denúncias, né, de tortura, de morte, o desaparecimento de tanta gente. Isso tem também repercussão internacional, considerando que o Brasil subscreve tratados internacionais contra a tortura e no Brasil prevalece a lei da anistia, que acaba configurando a impunidade de quem praticou crimes contra a humanidade. Que repercussão que isso tem na comunidade internacional e sobre os intentos do país de retomada do crescimento e captação de investimentos externos? Olha, a repercussão da divulgação do relatório da Comissão da Verdade foi muito boa. O próprio secretário-geral das Nações Unidas se manifestou elogiando o comportamento do Brasil. Agora, cada país é um país diferente. O tratamento que vai ser dado agora à comissão, o relatório da Comissão da Verdade, cabe ao Supremo Tribunal se alguém invocar, porque já houve uma decisão do Supremo dizendo que a lei de anistia não caberia a renovação, o reexame da lei da anistia. Agora vamos ver o que a Justiça vai decidir, mas cada país tem a sua tradição, o seu contexto e nós aqui temos que aguardar o pronunciamento da Justiça. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, obrigado. Obrigado. Gabriel. A Prefeitura de São Paulo apresentou hoje à tarde o resultado da auditoria feita pela empresa de consultoria Ernst & Young no sistema de transporte coletivo. A verificação mostrou que a Prefeitura tem potencial de economizar pouco mais de 7% do que é gasto hoje. O valor foi calculado a partir de viagens não realizadas pelas empresas de ônibus, além de custos variáveis como combustível e garagem. A auditoria vai servir de base para a elaboração de um novo edital de concessão do sistema de ônibus, suspenso em julho de 2013, após as manifestações contra o aumento da tarifa. Sobre a possibilidade de aumento na tarifa, o secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato, disse que este não é um assunto que está sendo discutido no momento. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda americana subiu 1,34% e fechou o dia cotada a R$ 2,64. Este é o maior valor desde abril de 2005. Analistas afirmam que os investidores ainda aguardam detalhes sobre a condução da política econômica a partir do ano que vem e sinalizações sobre o futuro do programa de atuações do Banco Central no mercado de câmbio. A seguir, Tite pode ser o novo técnico do Corinthians. Palestinos e israelenses divergem sobre a causa da morte de ministro. Ziad Abuem, que é palestino, morreu ontem em meio a uma manifestação. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o troféu Mesa Redonda será exibido pela TV Gazeta no próximo domingo, às 10 da noite. É imperdível, hein? Os melhores do Campeonato Brasileiro foram premiados no evento. Celso Cardoso. Uma seleção de fazer inveja a muita gente. Sem falar nas homenagens especiais a nomes marcantes do esporte brasileiro. Entre os convidados para o evento, o técnico Marcelo Oliveira, bicampeão nacional com o Cruzeiro, falou sobre o sucesso neste momento da carreira.
o multicampeão Marcelo Oliveira, campeão 2 vezes com o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, enfim, mais um ano, um final de ano feliz para vocês do Cruzeiro e para você especialmente, não? Muito feliz, eu acho que foi um ano muito positivo, né? Principalmente por esses 2 campeonatos nacionais. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, é uma concorrência grande. Quando dizem que quando começa o campeonato tem 12 concorrentes, é porque é verdade. São times tradicionais e estruturados. E é um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto do Cruzeiro. Felizmente deu muito certo. Eu estou muito feliz, por isso mesmo que já até renovei o meu contrato lá. Renovou até o final de 2015? Até o final de 2015. E é uma boa porque você já conhece o grupo, trabalha com esse grupo e pode manter esse trabalho que você vem tendo para o Campeonato Brasileiro de 2015. Quem sabe vem um tri aí, né? Pois é, eu acho que nesse aspecto é muito positivo. A gente já tem um trabalho, um entrosamento, um lastro. O Cruzeiro pretende manter seus principais jogadores, a base do time, né? E o desafio, eu acho que é não se sentir confortável com aquilo que já foi feito. Ter a ambição de fazer mais e fazer melhor. O técnico Marcelo Oliveira, né, merece todas as homenagens, né, Celso? Fez um trabalho belíssimo no Cruzeiro. Com certeza, e justamente num momento pós-Copa do Mundo, que se questionou tanto o trabalho dos técnicos brasileiros, com razão, em boa parte, por conta da falta de reciclagem e tudo mais, mas também tem os problemas do calendário. E apesar de todos os problemas, o Marcelo Oliveira conseguiu resgatar a alma do futebol brasileiro, que é o futebol ofensivo, que busca o ataque, que busca os gols. E ele conseguiu esse sucesso em 2 anos consecutivos, por isso merece a reverência. Um estilo bonito de jogar, né? Você fala com o coração cheio. Ai, Celso. E o técnico Tite deve mesmo assumir o Corinthians na próxima temporada. Não há contrato assinado ainda, mas é o nome de consenso entre os candidatos a presidente do Corinthians. A eleição ocorre em janeiro, mas Tite já deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Ele volta ao clube onde ganhou 2 campeonatos paulistas, 1 brasileiro, 1 Libertadores e 1 Mundial de Clubes da FIFA. Celso, o Tite é a solução para o Corinthians? Na verdade, ele tem uma história muito rica no Corinthians. Eu tenho dito isso, inclusive, no Gazeta Esportiva, que o Tite, hoje eu considero o Tite mais importante para o Corinthians do que necessariamente o Corinthians para o Tite. Porque o Tite construiu uma história vitoriosa. Claro. E o torcedor espera que ele repita isso no Corinthians. Ou seja, conquistar uma Libertadores de novo, um Mundial de Clubes da FIFA de novo. E é algo muito difícil. Vai ser complicada essa passagem do Tite pelo Corinthians. Futebol é momento também, né? Claro. Tem esse lado. Copa Sul-Americana, o River Plate ficou com o título da edição deste ano. Jogando em Buenos Aires, na Argentina, o River venceu o Atlético Nacional de Medellín e conquistou o título do torneio pela primeira vez na história. Jogando no Monumental de Núñez, o River Plate saiu na frente do Atlético Nacional aos 9 minutos do segundo tempo. Pisculichi cobrou escanteio e Gabriel Mercado testou com força, sem chances para o goleiro Armani. O segundo gol pareceu até replay. Cruzamento da esquerda e desta vez Pesedia subiu alto para garantir a festa dos argentinos. E ficou nisso, 2-0 e título para o River, quebrando um tabu de quase 17 anos sem conquistas internacionais dos milionários. Falamos da Sul-Americana, agora vamos para a Europa. Na Liga dos Campeões já tem definido os 16 classificados para as oitavas de final da competição. Começa o mata-mata, o sorteio que define os confrontos da próxima fase está programado para segunda-feira. Os últimos classificados foram definidos ontem. Veja os gols. O Bayern de Munique fez muito bem a lição de casa ao bater o CSKA por 3-0 e confirmar a primeira posição do Grupo E. A equipe alemã entrou em campo já classificada às oitavas e não deu mole para o time russo, que poderia avançar com uma vitória somada a um empate no outro jogo do grupo. Mas nada disso aconteceu. Isso porque o Manchester City surpreendeu a Roma no Estádio Olímpico, vencendo a partida por 2-0. Os Citizens, até o começo da rodada, estavam na lanterna do grupo com os mesmos 5 pontos da própria Roma e do CSKA. Vitória heróica da equipe inglesa, agora garantida nas oitavas. No grupo F, Ajax e Apoel fizeram o jogo dos eliminados e os holandeses levaram a melhor, vencendo por 4-0.
O Ajax terminou a fase de grupos na terceira posição, com 5 pontos. Já o Apoel ficou com a lanterna com apenas 1. No mesmo grupo, Barcelona e Paris Saint-Germain jogaram pela liderança e o Barça garantiu a primeira posição com a vitória de virada por 3-1. O PSG, que jogava pelo empate para se manter na liderança, agora terá pela frente adversários duríssimos nas oitavas. Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Chelsea e Real Madrid são alguns deles. O Barcelona terminou esta fase com 5 vitórias e apenas 1 derrota, exatamente para o PSG. No grupo G, o Chelsea já havia definido a classificação, mas a vitória por 3-1 para cima do Sporting acabou eliminando a equipe portuguesa da competição. Tudo porque o Schalke venceu o Maribor pelo placar mínimo e ultrapassou o Sporting na tabela por 1 pontinho. Os portugueses precisavam somente de um empate em Londres para ficarem com a segunda vaga no grupo, mas eles não conseguiram. No grupo H, as 4 equipes já entraram em campo sabendo que Porto e Shakhtar Donetsk estavam garantidos nas oitavas. Coincidentemente, os 2 times se enfrentaram e o empate por 1-1 não alterou em nada as posições no grupo. Na partida dos eliminados, o Atlético Bilbao venceu o Bate Borisov e permaneceu na terceira colocação, 2-0 e só. O sorteio que irá definir os confrontos das oitavas de final acontecerá na próxima segunda-feira. Belos gols e teremos belos confrontos. Neymar fez um gol maravilhoso. Bonito. Né, muito obrigado. Boa noite. Até amanhã. Você. E é com você, Gabriel. Palestinos e israelenses divergem sobre a causa da morte do ministro palestino em meio a um confronto com soldados israelenses. Ziad Abu-Ein foi enterrado na Cisjordânia. Ele tinha 55 anos e atuava como ministro sem pasta da Autoridade Nacional Palestina. Abu-Ein morreu ontem, em meio a uma manifestação perto de Ramala. O grupo pretendia plantar oliveiras junto a um assentamento israelense em terras supostamente palestinas. Os ativistas foram barrados pelos soldados e houve confronto. A autópsia foi realizada por especialistas palestinos, israelenses e jordanianos. Segundo os palestinos, Ziad Abu-Ein morreu em consequência de golpes e inalação de gás lacrimogênio. O relatório preliminar dos peritos israelenses afirma que o ministro tinha problemas cardíacos e morreu por uma obstrução da coronária, que pode ter sido causada por estresse. A União Europeia pediu uma investigação independente. Capitais têm a menor participação no PIB brasileiro desde 1999. Segundo a pesquisa do Produto Interno Bruto dos Municípios 2012, divulgada hoje pelo IBGE, a participação das 27 capitais no país respondeu por 33,4% do PIB. Em 1999, a participação dessas cidades era de 38,7%. Apenas 6 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus, geraram aproximadamente 25% da renda de todo o país em 2012. São Paulo, que se manteve como o município que gerou mais renda no Brasil, teve a participação reduzida de 11,6% em 2011 para 11,4% no PIB nacional em 2012. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma ótima noite para vocês. Nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá, te espero. Hoje, 11h30 da noite, conheça os cães que ajudam na recuperação de idosos no Hoje Tem.